Graça e paz, abençoados, embaixadores e princesas de Cristo. Quero compartilhar mais uma palavra polêmica que vai falar da ceia, da famosa Santa Ceia. Na verdade, é uma blasfêmia a Santa Ceia. Então eu quero te mostrar na Bíblia. Por gentileza, pegai-vos esse conjunto de livros chamado Bíblia e abra em 1 Coríntios, capítulo 11, aonde é narrado em geração acerca da Santa Ceia. Livros aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a qual Paulo vai trazer esta mensagem. Mas ele se esquece de trazer o texto e o contexto. Olha o que diz, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graças a partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Prestai-vos muita atenção, meus amados. Toda vez que você está numa santa ceia, que não é santa ceia, é uma blasfêmia, que você faz isso, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor. Então, uma pergunta que não quer calar. Toda vez que você levanta o pão e o suco de uva, que representa, é uma tipologia, apresentando como corpo e sangue de Cristo, você está anunciando a morte de Cristo, dizendo, confirmando que Cristo está morto. Paulo está dizendo que todas as vezes que eles faziam isso, eles anunciavam a morte. E Cristo não está morto. Vocês anunciam a morte de quem está vivo. Prestai-vos muita atenção. Ler comigo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Porque o que comer neste pão e beber do Senhor, o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aonde entra a frase: examinai, pois, o homem a si mesmo, assim coma este pão e beba esse cálice. Então, meus amados, todas as vezes que eu fazia isso, quando eu levantava o pão e o suco de uva, eu estava dizendo para a igreja, para mim, que Cristo está morto e Cristo está vivo para todo sempre. Nós, gentios, não recebemos nada do Senhor. Nós, gentios, recebemos a grandeza da revelação. Quando eu falo que não recebemos nada, é sobre doutrina bíblica. Nós somos gentios e não judeus. Então vamos lá. O que era a ceia que Paulo estava falando no contexto da leitura? Paulo, aos Coríntios 11, 24 e 25, que é o texto, ele vai falar que Paulo lembrava que Jesus de Nazaré fez aos 12 e era uma representação do que viria na sexta, no sábado, porque ele ia morrer e no domingo ele ia reviver. Em Romanos 6, 9, fala também isso, fala da festa da fraternidade. O que era essa festa? O apóstolo Judas fala no versículo 11, 12 ao 19, também fala sobre isso. Era uma festa ágape, que era uma tradição.
Primeiro, não era ceia, era uma tradição, porque era uma igreja carnal chamada uma festa ágape, onde os ricos menosprezavam os pobres, e eles diziam, isso é ceia. Você pode ver lá em 2 Pedro capítulo 2, 12 e 13. Não era ceia nem Páscoa. O povo de Deus reunia anualmente em Jerusalém para esta festa que começava no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde. Em Filipenses 3,19 também diz isso. Iniciou-se como uma refeição sacrificial, que constituía de um cordeiro assado ou um cabrito, pães asmos e ervas amargas. Então, se Deus mandou a gente fazer isso, tem que ter todo esse aparato que está escrito. Por quê? Primeiro, não somos judeus. Segundo, não recebemos doutrina bíblica de Deus. Terceiro, que Paulo não estava entre os 12 na refeição com Jesus de Nazaré. E segundo, que Paulo está trazendo um texto falando dos irmãos que se encontravam quando se reunia para ceiar. É como se fosse o Natal ou o Ano Novo final do ano. Ceia. Quando você fala Feliz Natal, vamos ceiar. É como se fosse isso, porque os judeus tinham essa tradição. Então, Santa Ceia não existe para nós. Não existe Santa Ceia. Era Páscoa. Os judeus, eles tinham tradição da Páscoa e não da Santa Ceia. Paulo não estava reunido junto aos 12. Paulo não recebeu isso do Senhor para passar para a igreja. Porque você pode ver que no texto, Paulo vai falar que nisso está lá no capítulo 11, versículo 17, ele vai falar, nisto, porém, vos dizer-vos que não vos louvo por quanto ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando ajuntei na igreja, quando ele se reunia entre vós, dissensões, em parte eu creio. Até que importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Isso era uma heresia, de sorte que quando vos ajuntei num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, não é para comer. Porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Entende? Aí ele vai falar, não tendes porventura casas, não é na igreja, para comer e beber? Ou desprezar a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisso não vos louvo. Por que, Paulo? Porque ele vai entrar no contexto. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou pão e, tendo graça, partiu e disse, tomai este é meu corpo, é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Aí ele vai falar do cálice também. E quando ele chega no contexto, ele vai falar que toda vez que eles faziam isso, eles anunciavam a morte do Senhor. E Cristo está vivo para todo sempre. Então, meus irmãos, está aí. É mais uma indagação que está na sua Bíblia e eles não te ensinam isso nas escolas dominical. É uma indagação, uma mentira, um engano. Nós somos gentios, ainda que seja representando ou uma tipologia, não precisamos mais. Por quê? Somos o corpo, Cristo é o cabeça do corpo. Cristo é o cabeça da igreja. Quando eu falo igreja, não é matéria, mas sim a igreja que Cristo remiu, lavou, purificou, justificou. A igreja que é espírito, a igreja espiritual, ao qual Jesus de Nazaré, antes de partir, ele disse que as portas inimigos não ia prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Então fique com essa palavra, a qual venha abrir a sua mente, crescei-vos
na graça e no conhecimento. Seja mais um participante. Igreja Sufec, somos uma família em Cristo. Graça e paz.